Alguém não conhece? Porque se não conhecer, eu dou um panorama da história. Todo mundo conhece a história de Esther? Não? Então vou passar rapidamente pela história de Esther. O rei Assuero, ele era o grande imperador do mundo. Ele havia tomado o reino mundial, inclusive de Babilônia. Agora ele era o grande rei de todos os impérios. Eram 127 províncias. Dessas 127 províncias, todo mundo tinha que vir e adorar o rei Assuero. Um dia ele está dando um banquete que durou 6 meses. E na última semana ele abre aquele banquete para todos os moradores de Suzã, que era a capital. E durante aquele banquete, ele já embriagado, manda uma ordem para a rainha Vasti. Quero que você se apresente aqui para os homens com a coroa real. E Vasti diz assim, vou nada. Não vou atender seu pedido. O rei fica atordoado sem saber o que faz, porque a rainha havia desobedecido uma ordem. Os seus conselheiros então dizem assim, olha, rainha tem que obedecer o rei. Como Vasti não fez isso, ela perde a coroa real, porque senão as mulheres desse reino vão se rebelar, cada uma contra o seu marido, e nós vamos perder o controle do reino. Então ele pensa, de fato, tira a rainha Vasti desse cargo. E aí então um dia ele fica com saudade de Vasti. Depois das guerras dos reis, Assuero está ali sentado pensando e fica com saudade de Vasti. Para que ele não tenha uma recaída, se nós pudéssemos falar na linguagem de hoje, os seus súditos ali, os sábios, chegam e falam assim, rei, nem sonha de trazer Vasti de novo, porque o segundo erro seria maior que o primeiro, né? Provar que não vive sem uma mulher, isso é muita fraqueza. Imagina para um rei. Então eles têm uma ideia, vamos fazer assim, vamos achar uma nova rainha. Então eles saíram conclamando para que todas as virgens formosas do reino se apresentassem. E aquela a quem o rei gostasse, casaria-se com ele. Esse é o pano de fundo. No meio dessas moças tinha uma moça chamada Esther. Esther era judia, criada pelo seu primo Mardoqueu, porque os seus pais tinham morrido. A Bíblia fala que ela era órfã, por isso havia sido criada por Mardoqueu. Ela tinha aproximadamente 17, 18 anos de idade. E aí então, quando passa aquela conclamação, a gente não sabe se ela foi impelida, ela foi obrigada a se candidatar ou se ela de fato se candidata. As moças, antes de passar na presença do rei, tinham que passar por 12 meses de tratamento de beleza. Sonho meu e seu. Melhor ainda, tudo pago pelo rei. Olha só. Já fica aí uma dica para os homens de plantão. E aí, Esther, que era do povo que havia também sido escravizado lá por Babilônia, ainda estava morando ainda um restante desse povo, ainda em Suzã. Esther estava no meio. E é assim que o livro de Esther começa, contando toda essa história. Esther está ali, se candidata, ela fazia parte da minoria que havia sido escrava, e ela agora se apresenta diante do rei. A Bíblia mesmo diz aí no capítulo 2, que Esther conquistava a todos por onde ela passava. E ela caiu na graça, no favor de Hegai, que era quem cuidava das moças, antes de se apresentar para o rei. É tanto que ele gosta tanto dela, que a coloca no melhor aposento da casa das mulheres. E dá para ela as melhores servas para cuidar dela. E quando ela vai se apresentar para o rei, ele diz exatamente o que ela devia levar para se apresentar diante do rei, porque ele sabia o que agradaria o rei. E durante todo o livro de Esther, a gente encontra dizendo que Esther agradava a todos, ela conquistava a todos. E não foi diferente. Quando ela se apresenta diante do rei, o rei olha e fala assim, essa é a nova rainha, porque ele gostou mais de Esther do que de qualquer outra moça. Posso abrir um parênteses agora? Meninas, Esther tinha por volta de 17, 18 anos de idade. Se uma menina nessa idade, criada pelos tios, por melhores que fossem, não eram os pais. Ok? É um discurso que eu sempre escuto. Sou muito bem criada pela família, mas assim, gostaria de conhecer os meus pais. E aquela menina, mesmo em tão tenra idade, ela conseguiu o favor das pessoas. Então, para mim e para você, não há desculpas para sermos quem somos em alguns momentos. Desagradáveis. Desagradáveis. Existem pessoas extremamente desagradáveis. Posso desabafar?
Existem aquelas pessoas, não sei se você já passou por isso, que você tem até medo de falar assim, oi, tudo bem? Porque vai vir uma lista de lamúria que vai até te cansar. Já passaram por essa situação? Conhecem alguém? Eu conhecia uma mulher. A minha mãe falece aos 47 anos de idade, vítima de um AVC. Foi para a igreja no domingo à noite, chegou em casa, passou mal. Meia-noite, minha mãe já estava em coma no hospital, para falecer 17 dias depois. Estamos lá, na cerimônia fúnebre, eu recebendo todo mundo que chegava. Chega a mulher que eu tinha medo de falar, oi, tudo bem? Ela chega, entra e fica ao meu lado, ao lado do caixão da minha mãe, e diz assim, feliz a irmã Bete que descansa, enquanto eu estou aqui em pé com essa dor nas costas. Eu quase falo assim, eu não faço questão de trocar. Troca? Troca com a gente? Porque tem gente que as suas palavras estão viciadas. Tem mulher que está com a palavra viciada para reclamar do marido. Uma vez uma mulher procurou terapia porque queria separar do marido. Já estava decidida. Não queria mais aquele casamento. Claro que todo réu tem direito de defesa. O marido foi chamado. Por que você acha? Você sabe por que você está aqui? Não tenho a mínima ideia. É porque a sua esposa quer separar de você. O homem levou um choque. Como na maioria das vezes o homem leva um choque quando a mulher quer separar. Mais do que a mulher. E aí ele fala assim, meu bem, são 35 anos de casados. Por que você quer separar agora? E ela diz assim, porque você não me ama mais. Ele é assim, como assim? Quem te contou isso? Você não me ama mais, eu não posso viver com um homem que não me ama. Mas eu te amo. Ela falou assim, então porque desde que a gente casou, você nunca disse que me ama. Aí o choque dele foi maior. Ele disse assim, querida, no dia do nosso casamento, eu disse na frente de todo mundo que eu te amava. O dia que eu trocar de ideia, eu te aviso. Simples assim. E ela sofrendo. Claro que eu não estou justificando o homem, mas às vezes a gente não sabe lidar com as palavras. E parece que eles se resolveram, porque ele confirmou. Queridos, as palavras têm um poder muito grande. E eu gosto que quando você vai aí, ó, versículo 10. Então ela está, entenderam a ideia? Ela é acolhida como rainha naquele palácio. E o rei ama Esther. A Bíblia fala, meninas, depois eu falo com os meninos. Meninas, a Bíblia fala que quando Esther e o rei Assuero casam, ele ficou tão feliz, que ele aliviou a pressão sobre as províncias. E houve paz no reino. Tem noção do que uma mulher é capaz de fazer? Gente, uma rainha não era tão importante quanto um rei. Ela consegue mudar um homem. Eu sei que alguns homens são mais difíceis do que o Assuero. O Assuero só matava, arrancava a cabeça, destituía reis, depunha rainhas. Mas a solução para a nossa vida. E aí é tão interessante, é nesse ponto que eu quero que nós pensemos um pouco. Versículo 10. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mardoqueu lhe ordenara que não o declarasse. Ela se torna rainha e ela não diz que é uma judia. Aí você fala assim, puxa vida, por que ela não declara que ela é uma rainha? Porque o seu tio havia dito para ela que esse era o melhor caminho. E aí então, quando ela está lá, acontece a grande história de fato do livro. A história toda é contada por conta desse ponto. Que um dia levanta quem contra o povo? Judeu? Amã. Amã era o homem mais poderoso do reino depois do próprio rei. Amã todos os dias saía do palácio e encontrava Mardoqueu sentado à porta do rei, porque ali trabalhava. E todas as pessoas se prostravam diante de Amã em reverência, mas Mardoqueu não fazia assim. Porque Mardoqueu era judeu e se prostrava somente diante do Deus Altíssimo. Amã então um dia sai de lá revoltado e diz assim para a sua esposa, que não era uma mulher sábia.
A história nos mostra isso. Olha, eu tenho tudo que quero. Tenho os filhos que quero, a casa que quero. O rei me adora. O rei não toma nenhuma decisão sem falar comigo. Só que Mardoqueu me aborrece. Tudo que eu tenho não tem valor por causa de Mardoqueu. E aí a mulher dele fala assim, por que você não constrói uma forca e pede a cabeça desse homem para o rei te dá, e enforca esse homem que te traz tristeza. E de fato Amã faz uma forca. Mas como se não bastasse, Amã fala assim, quer saber de uma coisa? Quero matar todo o povo judeu, esse povo miserável. E ele então consegue pegar o sinete do rei, o carimbo do rei, e consegue colocar uma lei, dizendo que no dia específico, todos os judeus deveriam ser mortos e os seus bens saqueados. Quando Mardoqueu fica sabendo aquilo, manda chamar Esther e diz assim, Esther, talvez seja para este momento que você foi colocada como rainha, porque o nosso povo vai morrer. E se você não interceder por nós diante do rei, Deus irá livrar o seu povo e talvez você e a sua descendência deixem de existir. Ela então conclama um jejum de 3 dias. Todo o povo judeu fez esse jejum, ela e as suas moças também. E no 3º dia, ela vai e se apresenta diante do rei. E ela não podia fazer isso. A rainha só podia entrar na presença do rei se por ele fosse chamada. Quando ela apresenta-se então diante do rei, ele na sua misericórdia estende o cetro e diz assim, o que queres, rainha Esther? Se me pedires, até metade do reino eu te dou. Olha lá de novo a inveja brotando. Até metade do reino eu te dou. Do casamento até essa situação já tinham passado 5 anos. 5 anos que ela era casada já com o rei. O rei ainda apaixonado por essa mulher, gente. Olha que coisa linda. Sou inveja do coração das meninas. Que o meu, eu sei que meu marido é apaixonado por mim. Pelo menos ele disse isso ontem. Depois fala assim, fala que me ama, fala que me ama. Não, ele me ama. E aí, ela vai diante do rei. E ele fala assim, pode pedir que eu te dou até metade do reino. Gente, Esther já estava 3 dias sem comer e sem beber. Em jejum. Desesperada, porque o dia da morte estava aproximando. Todo mundo ia morrer. E claro que quem soubesse que ela era judia ia contar também. Porque tem muito judeu ruim, né? Vamos pensar na história se fosse hoje. Você acha que quem era vizinho de Esther antes dela se tornar rainha não sabia que ela era judia? Claro que sabia. O povo sabia que ela era, o povo judeu sabia que ela era sobrinha de Mardoqueu. Muita gente sabia. Se ela não se revelasse, alguém ia contar para Amã, sim. Porque fofoca existe, né? Se bem que crente não fofoca, faz pedido de oração. Gente, vamos orar pelo pastor. Porque eu soube isso, daquilo dele. E ele fez isso, fez aquilo. A gente precisa orar por ele. Né? Entenderam a ideia? A gente não fofoca, faz pedido de oração. Naquela época, eu acho que também rolava muito pedido de oração entre os judeus. E aí, Esther estava assim muito preocupada. Mas a Bíblia diz, não vou ler para nós ganharmos um pouquinho de tempo. A Bíblia diz que Esther, quando vai se apresentar diante do rei, ela coloca as suas vestes reais, se arruma e se coloca diante do rei. E o rei olha para aquela mulher e fala assim, pega, faz assim. Ela estava linda, arrumada, alinhada, é tanto que ele não desconfia o que ela tem para pedir. Meninas, parem de fazer teatro com as coisas. Eu sei que você fica angustiado, o seu filho deu trabalho, mas não é motivo para o marido chegar e você se rasgar, gritar. Aprendi uma coisa com a minha mãe. Filha, deixa o seu marido chegar, entrar, comer, tomar banho. Depois que todas as necessidades básicas dele estiverem saciadas, você traga o desafio que você teve durante o dia e que você não pode resolver sozinha. Aquilo que você resolveu, nem diga para ele. Nem diga para ele. Se apresente de forma digna sempre. Não estou falando só da nossa aparência, ok? Serve para todos. Na nossa forma de se portar nas situações.
O rei diz assim, se quiser eu te dou até metade do reino. Ela falou assim, a única coisa que eu quero, rei, que o senhor e a Amã aceitem o meu convite para um banquete que eu estou fazendo para vocês para amanhã. O rei assim, nossa, que honra, a rainha fazendo um banquete para mim. Até o rei se sentiu lisonjeado, mesmo estando farto de banquetes. A mãe então se achou, né? Imagina a rainha fazendo um banquete, ele o único convidado, junto com o rei. Naquele momento, Esther não disse o que ela tinha para dizer, porque gente sábia sabe a hora de abrir a boca. O rei vai no outro dia no banquete, ela fala assim, tem mais um banquete para convidar, ela está preparando a situação. E quando ela diz, ela vai direto ao ponto. Ela diz assim, Amã planejou a minha morte do meu povo. A minha morte do meu povo. Ela se inclui no problema. Do jeito que o rei amava Esther, ele ia dar um jeitinho de dar uma cidadania para ela, persa, para ela não morrer. Não, ela é judia, mas ela também é persa. Ele teria feito alguma coisa por ela. Mas ela se coloca no meio do problema. E nós temos uma tendência, né? O problema foi da equipe, que errou no procedimento, que não escutou o que eu disse. Não, nos casos mais graves, a gente até fala assim, não, o seu filho que fez isso. Não é nem nosso, né? A gente se exclui do problema. E aí, gente, ela conta, e o rei fica surpreso em descobrir que ela é judia. Eles já estavam há 5 anos casados. Existem coisas que a gente tem que saber a hora certa de falar. Existem momentos da vida que nós temos que aprender a silenciar. Porque existe um momento exato para nós falarmos algumas palavras. E aí nós sabemos do desfecho da história. O rei não podia revogar a lei, mas dá aos judeus o direito de se defenderem no dia da matança. Nenhum judeu morre. Foram os judeus que mataram os seus inimigos. Mas não saquearam, porque o que eles queriam era somente a vida. Parece que o favor que o povo mesmo, os judeus, recebem para voltar para a sua terra e reconstruir, vem dessa história de Esther, que fez com que o povo tivesse simpatia pelo povo judeu.